Se no começo da vida eles precisam de ajuda para quase tudo, agora vão ficando independentes para treinar e viver. A choradeira da escola, na hora da despedida, agora virou tchau, mãe. A doçura do mamãe foi substituída por um gélido e autônomo mãe. Aos poucos, a mãe é um pouco substituída, isso é fato, pois eles preferem os amigos, namoradas. Mãe, não se preocupa, eu vou chegar cedo. Mãe, não se preocupa, eu estou com alguém que você conhece. Todo mundo vai, né, mãe? Mãe, não fica triste, a gente vai se ver no Natal, coisa e tal. E tudo isso vai passando. E quem está aqui para conversar um pouquinho conosco sobre a maternidade, sobre a maternidade de adolescente, de jovem adulto, é ela, Raquel Costa. Dá um tchauzinho lá. Que bom estar aqui, que prazer ter esse convite e colocar um pouquinho dessa experiência que a gente tem nessa estrada louca que é maternar. Então, que bom, muito, muito, muito obrigada por compartilhar com você e com vocês esse momento tão gostoso que eu tenho certeza que a gente vai fazer aqui. Muito bem. E quem é que nunca se atrapalhou? Vê bem. E segue se atrapalhando na educação dos filhos. Atire a primeira pedra. Quem nunca? Sobre educar os filhos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Ela vai contar como funciona conciliar a vida maternal com a vida profissional. Com os meninos agora, não mais crianças. Como toda adolescente, toda criança quer sua independência, mas ainda nesses coraçõezinhos reside muito amor. Mas vamos lá, vamos pensar comigo. Também tem o córtex pré-frontal que ainda está sendo formado, tá? Sim. Que definitivamente precisa de orientação e direção. Então a mãe acaba sendo o farol. Nos conta aí como é que é lidar com esses dois universos. Um adolescente e um jovem adulto. Essa mãe coruja, essa mãe protetora que tá ali o tempo todo na cola dos filhões. Começa contando pra gente qual a idade deles, né? Então, eu tenho o Douglas com 21 anos, um jovem adulto de 21 anos. E tenho o Davi, que hoje está com 15 anos, daqui a pouquinho vai fazer 16. E assim, maternar, quando você estava lendo o texto, você, gente, eu não vou, não chora, Raquel. Até porque eles vão dizer assim, mãe, que mico. Eles não sabem que eu tô aqui, né? E eu dizer assim, eu vou mostrar, depois, claro que a mãe sempre mostra, né? Isso não muda, tá? Então assim, não é só quando é pequenininho, não muda. A gente quer mostrar o que a gente conta deles também. Mas eles são rapazes e um jovem adulto, são rapazes, são meninos, porque para a mãe não cresce, né? Não adianta, não tem terapia no mundo que diga assim, você tem que deixar eles crescem, não crescem. Então, não sei se é uma boa notícia, se é uma má notícia, tá? Mas eles não crescem. E aí a gente fica, como é que aconteceu? Como é que cheguei até aqui? Gente, a gente chega. Uma sobrevivente aqui. A gente chega. E a gente estava comentando, né, desses ciclos, o quanto eles vão nos ensinando mesmo. Filho para mim sempre foi isso, foi uma escola. Primeiro assim, eu sempre fui louca para ser mãe, eu era uma aborrecente, uma adolescente, uma jovem adulta, assim, eu quero ter filhos. Dizem algumas pessoas que eu também tenho jeito para crianças, aquela coisa, você te leva jeito para isso. Mas acho que mais do que isso realmente era algo que eu desejava muito. Porém, nenhum dos dois foram planejados, aí chega, você fala assim, será que eu dou conta? Eu acho que todo mundo se pergunta isso, sim, né? Quando você atende, todo mundo será que eu vou dar conta? Exatamente. Também não sei se é uma boa notícia ou se é uma má notícia. A gente continua se perguntando isso a cada novo ciclo. Se tá gestante, está na barriga, a gente pergunta, será que eu vou dar conta desse período? Quando nasce, será que eu vou dar conta de cuidar, de criar, Aí vão a escolinha, e aí
aquelas alergias infinitas, porque assim, a criança vai para a escola e a gente aprende o que é alergia no mundo, né? As viroses todas. Eu falei assim, ai, o que que acontece? Aí a primeira infância passa, você estava falando, né, que o córtex ainda vai formar, e eu estava lendo um pouco sobre isso, acho que 24 anos, né? 25 ali. E eu falei, gente, olha, por isso! É por isso, então eu tenho até os meus 20, até os 25 deles para eu ainda tentar ali orientar. Mas esses ciclos eles vão mudando e a gente vai compreendendo que, por mais que seja difícil, eles passam assim. E a gente vai aprendendo. Eu tenho aprendido, pelo menos, a acalmar um pouco o meu coração. Porque os desafios eles só mudam, tá? É como a gente fala assim, quando é pequeno a gente gasta em fralda e em leite. Sim. E depois a gente vai gastando, para quem tem meninas, eu imagino que deve ser uma loucura, os laços, e a menina vai sendo mais vaidosa, né? E os meninos menos vaidosos em termos de acessórios, mas eles vão ter outros gastos e tantos. Mas principalmente o teu gasto emocional. E eu fui aprendendo a lidar com isso, porque quando você é pequeno, a gente tá sempre com eles. Então a gente observa o que eles estão passando, com quem estão, como estão, a gente está ali. E eles querem estar conosco também. E aí vem a adolescência, como você bem colocou, diz assim, não, é um chau mãe. Meu filho, você não vai nem me falar para onde você vai, eu vou ali. Ali aonde? Mãe, ali embaixo. Meu amor, você pode me dizer com quem pelo menos você vai? Vou com fulano de tal. Quem é mesmo fulano de tal? Porque todo dia tem alguém novo na vida, vai entrando novas pessoas. E aí você diz assim, gente, era tão mais fácil quando a gente arrumava a mala e todo mundo ia junto, né? Era tão mais simples. Tá embaixo das asas. Tá embaixo das nossas asas. Então, trabalhar conosco mesmo, essa parte de, peraí, são indivíduos únicos e terão as suas vidas, independente do que a gente quer muito que seja daquele jeito, daquele outro, mas será que eles querem? E eu tô nessa fase de aprender sobre isso. Sim. O que eu quero é o que eu quero. Eu, Raquel, mãe, mas o que eles querem? E a gente dar essa liberdade para eles criarem realmente asas resistentes e poderem voar, né? Voar com a segurança de que eles podem retornar, que eles terão alguém, que eles terão uma estrutura, né? Você estava comentando, Douglas foi para o exército, né? E aquela frase assim, ai Jesus, e agora, né? Não sei se comeu, se tá com frio, se pegou chuva. E aí o período que ele adaptou lá foi o período que eu também tentei adaptar em casa, de calma Raquel, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, meu coração tá pequenininho, né? Mas tá tudo bem, seu coração também está pequenininho. Porque a gente não pode ligar, a gente não pode falar com eles, a gente fica impedido de ter um relacionamento com alguém que você falava quando você quisesse. Né? Sim, e isso é desesperador, hein? É desesperador. Eu penso que nós mães acabamos, né, quando a gente tem um filho, acabamos aprendendo muito mais do que eles dentro do processo ali, né? Eu fico pensando, nossa, é a escola. Essa criaturinha ali é a nossa escola da vida. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente já leu, assim, parece que nada vai funcionar, porque eles nos ensinam, eles nos mostram o tempo inteiro, eles acabam sendo farol pra gente, né? Verdade. E eu acho que nessa fase aí que você tá vindo aí do futuro, contando pra gente, eu fico pensando, nossa, a minha de 3 anos daqui a pouquinho vai estar lá. E essas gerações, eu digo assim, as gerações que estão vindo muito mais conectadas, com muito mais informação, e realmente a gente precisa entender assim, é o tempo deles também. Claro, com os limites, com os nãos necessários que eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque eu digo assim que Douglas recebeu muitos sims, porque eu não sabia dar os nãos e tinha medo de dar os nãos, aí linkando com o meu trabalho. Poxa, eu já tô fora o dia inteiro, eu viajo muito, e aí quando eu chego que ele me pede algo, eu vou negar? Nossa, você é forte. E aí você fica assim, não vou negar. E
E você vai se permitindo falar muitos sims que você deveria não ter dito. Mas aí por muito tempo, a culpa, né? Porque também, assim, se tem alguma mãe que não tenha esta palavrinha na mente, eu quero conhecer, pra gente trocar umas ideias. Não existe. Né? Porque eu acho que não existe, porque a gente vai existe. aprendendo a lidar com ela. Sim. Na terapia, que aí eu comecei a fazer também e tal, ela sempre me falava assim, você tem que dizer assim que ela é tua amiga, não rejeita, né? Porque a gente tem um hábito cultural da sociedade de rejeitar as emoções que não nos parecem boas. Então, a culpa, a tristeza. E a gente vai aprendendo ao longo da vida que não, elas podem ser nossas amiguinhas, vamos ser gentis, a gente senta na mesma mesa. Eu até postei outro dia, acho que um meme de Instagram e tal, né? Que a gente, era um problema, né? Tinha lá um problema sentado na mesma mesa que a gente, mas vamos sentar, vamos tentar aqui ter um acordo, né? Educado entre o que você está me propondo e o que eu tenho para propor para você. Mas é um pouco disso, né? Da gente ir aprendendo a lidar com essas situações. Agora o que você coloca, né? O aprendizado. Acho que Deus realmente diz assim, olha, tu vai passar por uma escola do ensino infantil até a sua o pós-doutorado da vida são com os filhos. E você percebe que essa observação, né, que eu fiz, que você está tomando aí como base também, só é possível quando a gente materna mesmo, quando a gente está integrado ali, quando a gente quer fazer com que eles se desenvolvam, né, dentro de uma linha, né, que a gente já observa que é importante, que é legal ali, né, dentro dos nossos valores, porque existem também as pessoas que não, vai para, se vira, né, mas quando a gente começa a sentar ali, dialogar mesmo com as nossas emoções, com essas percepções mesmo, dizer, não, vamos nessa linha aqui de pensamento, né, e a gente começa a valorizar cada momento, né, do nosso maternal e a gente sim observa isso, que ali é uma escola. Eu não vou dizer que assim só acontece nisso porque eu não quero de repente ser até cruel com alguém que, sim, né, que não tenha feito essa opção. Para mim assim, você querer viver, estar junto, ser junto é algo que me ensina. E toda vez, até que eles fazem aniversário, a gente posta, né? Eu falo assim, gente, eles vão fazer 50 anos, eu quero estar aqui, né? E eu vou continuar postando que você é minha escola. Eu sempre na postagem dos aniversários que eles fazem, eu coloco algo sobre. Porque pra mim isso é muito real. A Raquel, antes da maternidade, e a Raquel pós-maternidade, pós primeiro filho, pós segundo, e eu acredito que assim, quem opta por 3, por 4, por 5, acho que isso vai ensinando muito. E de maneiras também diferentes, né? Para cada um, como assim, a gente não tem uma fórmula mesmo. E que bom que a gente não tem uma fórmula. Sim, não. Às vezes a gente, às vezes assim, eu queria ver como é que deu certo para você. Acho que a gente tem que ter também essa clareza que eu só fui ter na segunda maternidade. O que deu certo para esta pessoa talvez não dê para mim. Nosso estilo de vida é diferente. O meu estilo de trabalho é um, o dela é outro. Mas para mim maternar é uma escola de vida assim que eu não tenho palavras. Não imagino para descrever. Eu imagino. E os tabus assim que vocês enfrentam, você enquanto mãe, né, dos adolescentes, né? É possível, Raquel, sentar, conversar sobre assuntos que muitas vezes tá escancarado aí pelo mundo afora, né? Eles dão essa abertura, como é que funciona aí pra você? Sabe que você me perguntou algo agora que até minha irmã estava comentando comigo assim, a gente estava numa conversa entre eu, minha irmã e meu cunhado, e ele falou assim, mas amor, pra falar isso, aí ela falou assim, a Raquel fala disso e muito mais. Eu tento, mas e aí eu acho que é próprio dessa relação entre pais e filhos, né? E aí principalmente por uma versão, eu sou divorciada do pai deles, então algo assim, falar com a minha mãe sobre sexo, sobre sexualidade,
não é tão simples. Eu sou bem aberta, até porque eu não tive essa educação, então algo que eu tinha muito na minha mente já bem nova era que assim, eu quero fazer diferente quando eu tiver meus filhos. Mas eles mesmos, eles se fecham nos próprios grupos, dizem assim, será que eu vou ter que falar? Não sei se de repente com o pai, isso eu realmente não sei, mas acredito que sim. Com meu atual companheiro, eu sei que eles trocam ali algumas coisas, mas eu gosto de deixar isso muito claro, assim, o que ele troca com você, deixa você e ele, porque eu acho que é uma relação que precisa ser construída de respeito e de confiança. Sim. Né? Então, se ele sabe que algo que ele conte para o meu companheiro, ele vai me contar, claro que se for algo sério, claro que isso tem que haver. Mas se é uma convivência, a nova namorada ou algo novo que aconteceu para eles, ele confiar nele para contar, tá tudo certo, né? Acho que a gente também não precisa se cobrar assim, de ser a melhor amiga, de ser o melhor amigo. Vai ser um processo espontâneo. Vai ser um processo espontâneo, natural. E respeito. Agora, a orientação, acho que cabe a nós, né? Exatamente. Porque eles estão nessa descoberta louca, hormônio, a cor da pele. Então, acho que cabe a nós, sim, essa responsabilidade de dizer assim, olha, vamos sentar, vamos conversar, de chamar. Sim. Mas respeitar o espaço dele, dizer assim, eu não quero falar com você sobre isso. Davi, o meu mais novo, ele falou um pouquinho diferente, mas a frase era essa, eu não quero falar com você sobre isso. E aí eu falei, tudo bem, mas se você um dia quiser, eu vou estar aqui para escutar. É assim que eu tento fazer. E aí, gente, certo ou errado? Não sabemos, acho que realmente não tem. Mas a maneira com que eu tento dizer assim, eu estou disponível para te ouvir, mas respeito se você não quiser falar. E eles sentem essa conexão? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem uma outra pergunta que todo mundo faz, será que meu filho percebe o quanto eu... Eu já me fiz várias vezes essa pergunta louca, assim. Mas acho que no fundo a gente sabe, assim, pelo olhar, pelo respeito que eles têm conosco, que sim, eles nos amam. E eu tenho certeza disso, né? Tem uma questão que eu coloquei aqui, né, que eu acho que cabe muito bem nessa tua fala aí. Respeitar os espaços, mas insistir em deixar a porta entreaberta. Fechada o suficiente para que eles possam crescer. Aberta o bastante para que eles consigam ver o que você está com eles, mesmo na travessia. Exato. Né? Eu percebo assim que mães de adolescentes, jovens adultos, assim, às vezes, principalmente na nossa era atual, né? Tem às vezes essa dificuldade mesmo assim de chegar mais próximo, né? Porque eles já estão tão conectados com o mundo aí fora, né? A internet tá ali o tempo todo ensinando, porque eu vou perguntar à minha mãe, né? Exato. Se alguém vai me dar a resposta ali que de repente é a resposta que eu quero. Exato. E tem aquela coisa assim, nós também acabamos sendo omissos nesse pensamento. A informação eles têm. Exato. Na minha época não tinha essa informação, na minha época não se falava isso na escola, na minha época. Ok, na nossa época realmente não era, né, tão aberto como é hoje. Mas que informação que eles recebem? Que qualidade de informação é essa? Eu acho que isso nos cabe, de ter esse cuidado. Será que o que chega para eles é o que nós gostaríamos também que chegasse? A gente sabe que nem sempre, né? Na verdade, poucas vezes. Mas a gente fica assim, dizendo assim, ok, eu te vejo, eu te percebo, e aí às vezes eu vou soltando para tentar entrar no universo. Umas coisas assim, e aí? E aquela velha pergunta de manhã, e a paquera? E aí eles falam assim, não tem paquera, né? Se fecha, não tem paquera. Mas tudo bem, às vezes dá um sorrisinho, aí você perceber, será que aquele sorriso no cantinho da boca, o que será? Se eles não vão falar. E aí eu tento me lembrar também assim, eu também não falei tudo para os meus pais. E não falaria, assim, e hoje, mesmo você maduro, gente, não falaria, pai é pai, mãe é mãe, amigos são amigos. A gente tenta
Na minha concepção, a gente tenta conciliar essas coisas, mas assim, será que eu vou ser amigo? Eu acho que pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. E a gente vai ter coisas que vai contar pro pai, outras coisas a gente só quer contar pro amigo. Por uma questão de vibração, Compatibilidade compatibilidade, mesmo, né? de estar no mesmo tempo e espaço, né? Sim. E tá tudo bem, desde que haja essa porta, como você colocou assim, Sim. que a gente se coloca, a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade. Seremos pais, seremos mães pro resto das nossas vidas. Exatamente, com certeza. E é possível, assim, essa brisa calma, conciliar, né, uma linguagem educacional legal, mesmo diante dessa questão de pais separados, né? Porque aí, como você bem enfatizou, né, eles convivem em casas diferentes, né? Mas aí imagino, principalmente no caso do Davi, né, que tá ali no meio, né, da adolescência, né? Como é que funciona para vocês essa questão de, lá no meu pai funciona desse jeito, na minha mãe funciona desse outro, ou isso é tranquilo para vocês? Não foi sempre. Acho que primeiro porque todo término de um relacionamento, por mais que seja programado, por mais que o pai e a mãe concordem, há uma ruptura de rotina, de novas pessoas entrando nesse meio familiar. E aí a gente, por muitas vezes, nós adultos, lembramos mais de nós, das nossas próprias frustrações e esquecemos dos nossos filhos. Eu coloco isso bem por mim, tá? Não é ninguém que estou falando aqui pela Raquel, mas aí você também é um outro ciclo de aprendizagem, de respeitar o outro espaço que ele vai ter convívio, realmente não vai ser igual ao que você tem. As rotinas não serão iguais. Isso é bem complexo no início. Sim. Mas eu acho que por que complexo também no início? Porque a gente quer que seja como a gente quer. Eu quero que vai acordar às 7, vai almoçar meio-dia, principalmente quando são pequenos. Quando Tem são uma adultos, rotina, né? Ou seja, aquela rotina. Vai tirar o soninho da tarde, vai dormir às 10 horas da noite no máximo, vai dormir às 9 quando são mais novos. Os meus eu tentava colocar às 8h30 na cama. Não, na casa do outro vai ter a rotina do outro. E aí tem os atritos. Mas como a gente colocou naquele início, né? São fases que você tem que respeitar aquela fase, não adianta você querer, como o velho dar murro em ponto de faca, porque aí vai ser muito mais difícil e as crianças sentem. Mas você consegue construir, sim, a cabecinha deles começam a dizer assim, poxa, na casa da minha mãe realmente tem uma rotina, na do meu pai. E, aos poucos, eu não sei como isso acontece na cabecinha deles, eles amadurecem dizendo que quando chega, ou seja, eles estão na minha casa, eles sabem que tem aquela rotina, tá na casa do pai, eles sabem que tem uma outra rotina. Não sei eu acho que na cabeça deles não deve ser fácil. O meu divórcio, um era mais novo, né, ali entre 8 e 9 anos, o outro já estava com 13 para 14 e tal. Mas eu digo que foi por um período e hoje é super tranquilo. Então, também é possível ter tudo passa. Tudo passa. Falei que a Raquel estava vindo do futuro para dizer pra gente que tudo passa. Pensa nisso, tá? Agarra aqui essas informações que acaba realmente sendo muito real. Sim. Às vezes a gente vê a vida do outro, rede social. Ninguém quer aparecer. Cortes, né? Os cortes, né? Ninguém quer aparecer feio, ninguém quer. Enfim. Mas a vida real ela vai ter desafio. A grande aprendizagem que temos como pais é aprender a lidar com esses desafios, assim como a gente aprende a lidar com os desafios do nosso trabalho, da nossa família, né? Não há perfeição. Exato. Mas a gente se cobra por essa, como você colocou, né? A gente se cobra por essa perfeição, a mãe perfeita. Eu me cobrei muito no início, eu não consigo, porque pra mim era quantidade. Até que um belo dia eu descobri
uma das pessoas responsáveis por eu descobrir que não era a quantidade, tá aqui, a Rose, né? Porque Douglas fez a primeira terapeuta de Douglas, né? Foi a Rose e tal. E aí ela falou, Raquel, não é a quantidade que você vai dedicar, mas é a qualidade desse tempo. Então, depois que a Rose me apresentou isto, também não é assim que você aprende. Mais uma construção. E eu ainda estou aprendendo a construir. Ainda bem. Ainda bem. Isso é muito bom, saber que a gente somos seres inacabados, não é? Exato. Acho que isso que é legal, nós seres humanos, quando a gente enxerga isso. Somos esses seres que estamos aprendendo dia após dia. Exato. Nos conta aí uma treta, né? Algo que realmente, assim, dentro dessa questão mesmo de lidar com mãe de adolescente, jovem adulto, assim, nossa, isso daqui é o que realmente me tira do sério, né? Olha, jogo de futebol. Porque, ou seja, tudo que não é, assim, eu não gosto de assistir futebol. E eu tenho o meu mais velho, ama, e é daquele torcedor fanático e grita com o juiz e grita com o jogador. Isso pra mim é bem difícil. Ou seja, a maior treta é você aprender a conviver com o outro da maneira que o outro é, né? E a gente sente... Tira você do eixo. Mas me tira. Gritaria me tira do eixo. E meus filhos têm uma voz muito potente, assim como o pai deles, né? A família inteira do pai, a gente sempre costuma brincar, isso eu posso dizer que a gente realmente brinca muito. Quando todos os irmãos se juntam, parece que eles estão brigando. Então, para eles é muito natural falar num tom mais alto. Eu aqui na minha vozinha, né, mirradinha e tal, fico assim, por que você tá gritando? Eu tô do seu lado. Mas eles têm essa impulsividade também. A outra treta é sempre, eu acho que bagunça, né? Bagunça. Não adianta. Eu tenho 2 que sim. Fala isso, filhos homens, tá? Porque é o que a gente ouve bastante. Sim, aí, tá? sim. Assim, não que filhas mulheres também não são bagunceiras, porque são. Mas tem muita queixa aí, tá? De filhos homens. Né? Não sei por que eles se perdem no caminho nisso, né? Conta aí pra gente, eles se perderam mesmo. Porque eu acho que pra eles é tudo simples, gente. Ó, o meu menino fala assim, pra que eu vou arrumar minha cama se daqui a pouco eu vou deitar nela de novo? Pra eles, assim, pro homem isso é muito simples, praticidade. Mas eles me ajudam a saber lidar, a trabalhar com homens no ambiente de trabalho. Olha só que doideira. Eu nunca pensei na minha vida que eu aprenderia a lidar com homens. O Bote, que é onde eu trabalho, sempre foi conhecido por uma marca extremamente feminina e foi. Com a chegada da venda direta, a gente começou a ter muitos homens. A gente tem hoje uma área logística. Hoje eu saí da área comercial, fui para uma área logística e compras, onde eu lido com muitos homens. Olha só. E os meus filhos me ensinam a lidar com essa praticidade, com essa assim, gente, tá tudo bem, isso aqui não precisa estar aqui exatamente, ele pode estar aqui. Mas eu acho que é do masculino, né, ter esse viés mais prático. E que as mulheres não... A gente sabe que a gente não é tão prática assim, sim, né? A gente gosta... Eles são mais racionais. São mais racionais, né? exato. A gente envolve ali a nossa emoção e tudo tem que ter um porquê. E eles, às vezes, é sim, não, tá tudo certo. Não, e que bacana essa lição que você traz, tá? E ter aprendido, né, no meu caos ali, tipo, nossa, da bagunça, agora eu sei lidar aqui com a galera masculina. E aí a gente coloca assim, mas ó, tudo tem limite. Mas aí é o meu filho mais velho que fala assim, o quarto é de quem? Ele já fala isso. Aí eu falo, é teu. Então, mãe, o quarto é meu. Aí eu falo assim, é o ambiente que é dele. Não vamos ter exageros, né? Não vamos deixar, né, os bichinhos chegarem. Mas sim, é o ambiente que é deles. Eles compartilham o quarto. Então eu falo assim, tá, tudo bem, a sua cama tá bagunçada, o teu tênis tá ali jogado, mas ó, lembrando, se quiser que seja lavado, vai ter que deixar lá na lavanderia. Então, talvez, quando ele queira usar e vai estar sujo, ele não vai gostar tanto, aí ele vai aprender. Porque, infelizmente, a gente aprende muito mais com os erros.
A gente, quando a gente erra, eu falo pra elas, vai sair pra paquerar, vai querer estar bonitão e tal, talvez a sua roupa que você queira usar não vai estar nem lavada e nem passada. Então, escolhe. Lição de vida. É lição de vida. E aí você não se estressa com isso. Eu fecho a porta do quarto, tá bom, é o teu quarto. E satisfeita a gente não fica? Não fica. Mas a gente começa a entender que sim, é a individualidade dele, do outro. Ele vai aprender a trabalhar dentro daquilo. Não sei como será. Outra coisa que a gente aprende com a namorada. Que aí, né? Já tá na fase, já tá assim. O meu mais velho, né? Que namora e tal, o outro já tá paquerando e vai odiar que eu vou falar isso. A gente fala, filho. O que uma namorada não ensinar para um jovem rapaz, não tem ninguém no mundo que ensine. Olha só. E eu fico. Isso é inspirador. Porque a primeira namorada ou o primeiro namorado, quando pede algo, aí você quer, né? Você quer servir, né? Aquela pessoa, é normal, você quer estar mais bonito para ela, você quer estar mais cheiroso, você quer estar. Então, a gente tem assim, eu não sou tão vaidosa. Mas quando começar a namorar, vai ser. Sim. E pro homem também vai ser. Então eles começam a entender, poxa, minha mãe, a gente não precisa falar aquela frase horrorosa que a gente às vezes fala assim, eu não te avisei. Eles já começam a entender, poxa, minha mãe bem que falou que eu poderia ter colocado meu tênis para lavar. Porque do nada eu vou sair com a gatinha e ele não vai estar limpo. Não vai estar limpo. Então, são essas coisas que a gente vai deixando eles ganharem asas também para esses ensinamentos, né? Que eles vão ter que aprender sozinhos. Mãe, você fica com... Muita gente me pergunta como é que é essa relação. Você tem ciúmes dos seus filhos em relação às namoradinhas e tal? Eu falei assim, eu acho que eu sou um pouquinho meio diferente. Não. Mas a antena tá ligada. Quem é? Sim. Será que cuida bem também? Será que retribui o carinho e a atenção que ele tá dando e a gente se frustra, tá? Isso eu não posso falar assim, tá tudo bem, porque eu ainda tô aprendendo a trabalhar com essa frustração, porque assim, você vê alguém que você ama tanto e que essa pessoa tá amando tanto uma outra pessoa e realmente para de ser uma mãe. Fato, mãe, né? Só quando não é um M, né? Porque às vezes eu pergunto pelo celular algo, né? E eles me respondem um S de sim, um M de não. Gente. Então, nem monossilábico é uma monoletra. São letras ali. E aí você vai dizendo assim, poxa, ele tá sofrendo. Tá sofrendo de amor, gente. É uma aprendizagem. Essa eu ainda tô tentando lidar com essas situações. É algo novo, né? É algo totalmente novo. Chega em casa, tranca no quarto e se fecha e você diz assim, agora, eu tenho tentado, né? Dá um tempo pra ele. Claro. Dá um tempo. Sim, porque eu acredito que seja bem delicado, porque até um dia desse, né, a mãe que, tipo assim, conseguia controlar muitas coisas ali de situações, agora ela tá vendo, né? A mãe vai dar um beijinho e passa. Isso. Mas para as dores do coração, o beijinho da mamãe não passa. Mas um abraço acolhe. Mas o beijo da mamãe já não passa mais. Entendo. O tempo, eles começam a lidar com o tempo, né? Do tempo de dizer assim, eu vou ter que esperar isso. Sim. Mas aí eu me fecho, né? Eu tô sofrendo também. Aí meu marido fala assim, calma, porque ficar assim. Eu ainda viajo, quando a gente viaja, ou para passeio, ou a trabalho, o coração ainda fica pequenininho. Então, quem tem essa dificuldade de dizer, será que vai passar? Para mim não passou. E aí Erickson fala assim, amor, a gente tá indo ali, mas 3 dias a gente volta. E eu, mas eu tô com saudade. E aí acontece também. Olha, comigo eu acertei, tá? Como eu falei, a mãe coruja, aquela mãe protetora, né? Porque parece que tudo vai acontecer quando você não tiver. Sim. Mas aí é uma síndrome de que a gente
gente quer controlar tudo. Exato. Aí já é aquele meu viés que eu tenho que trabalhar na minha terapia e dizer assim, você não controla nada. Exatamente, imagino isso também. E a gente falou aí das tretas, né, das dificuldades, né, dentro desse maternar aí, do adolescente e do jovem adulto. E as coisas gostosas, né, as mais gostosas aí dentro desse processo, né? Tirando aquela cabecinha da mãe da criança, né, e da mãe agora do adolescente de 15 e do jovem adulto lá de 21, gente, né? E aí já tem até nora praticamente. Ai, eu não vou chorar. Mas, gente, o companheirismo. Você realmente nunca vai estar sozinho. A gente não pode generalizar porque há relações e há relações, mas algo que eu tenho aprendido muito que por mais que meus filhos nunca foram de falar assim, ai, eu te amo, eles não são de expressar com palavras, mas é o doce que traz pra mim da rua. É a massagem do pé que quando eu peço, eles fazem. É colocar um som alto que eles sabem que eu não gosto, mas para chamar a atenção, dizer assim, olha, eu tô aqui. Então, isso tudo tem me transformado numa pessoa melhor. E eu acho que a parte mais gostosa da maternidade é essa, é de você ter a consciência de que você pode ser melhor. Sim, sim. A cada novo dia. E que você sim é importante na vida de alguém. Os casamentos podem passar, os amigos podem passar, mas a relação, quando você constrói essa relação de um filho, de uma filha, para a mãe, para o pai, quando você sabe construir ela, solidão você não vai ter. Às vezes até você quer, assim, eu quero um tempo só pra mim. Sim. Né? E tá tudo bem você querer um tempo só pra você, tá? Mas você, quando para assim, gente, realmente eu não tô só. E isso é muito gostoso pra mim. Então, quando eu falo assim, que momentos, a gente tem muitos desafios, tem muitas tretas, tem momentos que você se desespera também. Quem nunca? Então, assim, vai ter desespero e os desesperos vão ficando diferentes. Porque quando é bebezinho, a gente se desespera quando engasga. Mas quando tá na fase dos meus, a gente se desespera quando não volta pra casa no horário que combinou, né? O coração vai lá e como você só imagina coisa ruim. Mas por que a gente só faz isso, gente? A gente só imagina coisa ruim. Mas mesmo com tudo isso, a sensação de que você consegue ser importante na vida de alguém e que esse alguém é muito importante na tua vida. E me ensina a ser melhor. Um pouquinho que seja, mas você olhar para o outro como com um olhar especial, de dizer assim, o outro é o outro, você é você, e vamos tentar chegar no meio termo. Então, para mim, isso é as gostosuras da vida, a né? gostosura da nossa vida. E que lindo ouvir isso. E a gente vai terminando aqui o nosso pod. E eu só tenho que agradecer, Raquel, pela sua partilha, né? Tão lindo ouvir essa mãe do futuro. Essa mãe que trouxe pra gente, assim, de forma tão descontraída e bacana, né? Que é possível, sim, esse maternar dessa juventude atual, desse jovem adulto, né? Que a gente vai chegar a isso também, sim, né? Você que está assistindo aí, que é mãe de criança, a gente vai chegar a ser essa mãe do futuro falando agora, né? O que é que a gente falaria, né? Para aquela mãe, né, da criança lá atrás, né? Então a gente está ouvindo aqui agora a Raquel falando das fases que foram possíveis serem ultrapassadas e ela está aqui conosco. Muito obrigada. Eu tenho a agradecer demais, agradecer a todos aí que estão dedicando esse tempinho para nos escutar. O mundo não, a gente fala assim, essa adolescência tá perdida. Não tá. É só um modo diferente de se expressar e que às vezes a gente não, a gente se choca, o que é normal, assim como a gente já se chocou lá atrás com os nossos pais, com os nossos avós, para quem foram criados com avós, com tios. A gente só se transforma, então não tá perdido, a gente tá só tentando se encontrar. Eu acho que eu tento pensar nisso, assim, a gente só tá tentando se encontrar e
E isso é gostoso, porque imagina se todos nós fôssemos iguais o restinho, né? Não Então não é, mas obrigada por esse momento. Obrigada a Muito, você. muito, muito agradecida mesmo. Oh, obrigada.